Ok, nós estamos aqui para mais uma lição da nossa série Gênesis, como tudo começou, e desta vez nós vamos para a lição de número 12, Isaac e Jacó. Nós temos já estado nesta trajetória na segunda parte de Gênesis, onde a história se afunila para os patriarcas. Já vimos um pouco sobre Abraão, e agora nós vamos ver sobre Isaac e também Jacó. Eu quero ler com vocês capítulo 18 de Gênesis, do versículo 10 até o versículo 16, que diz assim: Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu: eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Ok, então nesta segunda parte nós vimos Abraão, que é o pai de Isaac, e vimos que Abraão foi chamado por Deus para formar a nação de Israel. Abraão foi chamado por Deus para ter um relacionamento especial com ele, e através dele e dos seus descendentes, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Por que Deus escolheu Abraão? Havia alguma coisa especial em Abraão? Não, Deus escolheu Abraão por sua soberania. Abraão não era nada especial que fizesse dele alguém merecedor do chamado de Deus, mas Deus o chamou lá em Ur dos Caldeus, e Deus prometeu que daria a ele e a seus descendentes uma terra, faria com ele uma aliança, daria herdeiros para ele. E nós já vimos aqui que, apesar desta promessa de Deus, havia uma impossibilidade. E a impossibilidade era que Abraão era já idoso e Sara, além de idosa, já havia passado da idade fértil. Mas no devido tempo, Deus mandou seus mensageiros à casa de Abraão para notificá-lo que Isaac já ia nascer. Dentro de um ano, o Isaac nasceria. Foi uma notícia assim tão fora, do normal, que Sara riu e nem assumiu o seu riso, Ela mentiu dizendo que não tinha rido, mas tinha rido sim, por conta da sua incredulidade, naquele momento que ela ouve estas palavras. Na verdade, Sara, precipitadamente, antes desse tempo, tinha sugerido a Abraão que se deitasse com Agar, que era sua serva, e tivesse um filho com ela, o que aconteceu, e tinha-lhe nascido então Ismael. Mas Deus tinha dito que a aliança dele era com Isaac e não com Ismael. Então nasce Isaac, o filho da promessa. Então Deus visita Sara aos 90 anos e Abraão aos 100 e dá para eles este filho. Isaac significa sorriso, e esse nome tem a ver tanto com a atitude de Sara quando riu, desconfiando da mensagem dos anjos, mas também tem a ver com a alegria de terem um filho na sua velhice. Isaac, ele é um personagem que não tem grande destaque.
Não teve grande destaque como seu pai Abraão e nem terá tanto destaque como seu filho Jacó. Mas tem alguns fatos muito interessantes que está ligado à vida deste moço, deste patriarca, né? Primeiro, um fato interessante que se dá é que Deus ele pede Isaque como sacrifício a Abraão. A gente tem essa história no capítulo 22, no versículo 2, quando Deus disse assim: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Certamente nós podemos imaginar como ficou o coração de Abraão quando recebeu esta mensagem da parte de Deus. Primeiro, o seu coração deve ter levado um golpe porque ele amava muito o filho. Segundo, porque Abraão já sabia que Deus não se agradava dos sacrifícios pagãos que as nações ao redor faziam. Sacrifícios envolvendo mesmo o morticínio de crianças, né? E terceiro, Deus não justificou o pedido, simplesmente pediu, vai e faz. E ainda por cima, Deus tinha dito que Isaque era o filho da promessa, né? Como agora Deus pede para matá-lo? Deus o pede em sacrifício. A Bíblia então conta pra gente que Abraão, ele obedeceu a Deus. Ele se preparou, né? Então seu coração podia estar muito angustiado, mas ele seguiu em obediência. Preparou, chamou seus servos, preparou tudo o que precisava e levou o menino com ele para o monte onde Deus havia indicado. O que acontece é que quando eles chegaram ao pé do monte, Abraão ele pede para os servos ficarem ali, que ele subiria com o menino. Mas preste atenção nas palavras de Abraão no versículo 5. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Na verdade, Abraão tinha fé que ele voltaria com o menino. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 19, diz assim, que Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuramente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então, na verdade, o coração de Abraão certamente estava muito angustiado, mas ele tinha uma certeza no seu coração: ainda que o menino fosse sacrificado, Deus era poderoso para trazê-lo de volta à vida. E aí aconteceu que quando ele ia sacrificar Isaque, Deus mandou ele parar e mostrou para ele, um cordeiro que estava assim preso nos galhos perto de onde eles estavam. Ali estava o cordeiro para o sacrifício. Na verdade, o propósito de Deus era aumentar a fé do seu servo, a partir desta prova de obediência. Esse foi um fato muito importante, porque ele tanto fala, tanto assim, é um fato importante para a fé de Abraão, que tinha um papel tão importante na história da nossa redenção, como também isso prefigura o sacrifício de Cristo, quando Deus ele
vê o seu próprio filho sendo sacrificado, né, pelos pecadores. Isso acaba sendo então um sinal daquilo que aconteceria mais tarde. Outro fato que envolve também Isaac é o seu casamento. O casamento de Isaac é um dos casamentos mais significativos da Bíblia e foi muito interessante todo o processo deste casamento. Primeiro porque o pai, o Abraão, não queria que ele se casasse com alguém que fosse ali da terra, fosse alguém que não fosse servo de Deus, do Deus verdadeiro, e mandou então que o seu servo fosse buscar na casa dos seus parentes uma esposa para Isaque. Ele temia que o seu filho se envolvesse com uma mulher ímpia dos povos ao redor. A Sara havia morrido, Isaque estava muito triste e Abraão então manda buscar uma esposa para Isaque, para que assim ele também se sentisse consolado depois da morte da sua mãe. Esse casamento ele é muito significativo porque Deus mostrou com muita clareza, através daquela prova, né, de que Eliezer pediu, o servo de Abraão pediu a Deus que a moça que fosse a indicada por Deus, que ela então tirasse água para ele do poço e também para os seus animais, e assim aconteceu. Ela era da família dele, então a gente viu como Deus assim cuidou de todos os detalhes para que o servo de Abraão, Eliezer, tivesse plena certeza de que ele estava levando para casa uma esposa que Deus tinha preparado para Isaque. Rebeca era uma moça hospitaleira, uma moça bondosa, pura, tinha um caráter que não vacilou em fazer a vontade de Deus, e ela saiu confiando, né, nos sinais que Deus havia dado e também debaixo das bênçãos de seus familiares. O casamento é muito significativo. Deus deu filhos para eles, que é justamente o Jacó e o Esaú, que é sobre quem nós vamos falar agora. O Esaú, ele é o filho que nasceu primeiro, porque na verdade eram gêmeos. Rebeca, ela tinha o mesmo problema que a sua sogra, ela era estéril. Mas Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, e o Senhor respondeu a oração de Isaque. E aí ela engravidou e eles tiveram então a bênção de ter filhos gêmeos. Mas desde o ventre já havia aí assim uma situação de desconforto na relação entre os irmãos. E quando eles nasceram, o Jacó saiu agarrado no pé do Esaú. Esaú saiu primeiro, mas Jacó veio agarrado no seu calcanhar. Esaú, ele era um homem que ele não tinha um caráter muito digno. Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17 diz assim: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Então, Esaú, ele é o filho mais velho e era um homem assim que não tinha muito caráter. Por ser o filho mais velho, ele tinha o direito de primogenitura, mas ele desprezou esse direito, vendendo ele ao seu irmão, né, por um prato de lentilhas. Ele, que me vale? Eu tô com fome, eu vou morrer, não adianta eu ser o mais velho. Então fica com esse direito e me dá essa comida aqui. Na verdade, ele desprezou
não apenas o direito de ser o filho mais velho, mas ele desprezou também a herança que ele tinha como, o continuador da promessa que Deus tinha dado então a Abraão, posteriormente a Isaac. E aí o irmão mais novo, nessa gravidez gemelar é o Jacó. E desde o nascimento, Jacó já aparece como um cara controverso na história. E ele então, Deus já tinha revelado a Rebeca que 2 nações estavam no ventre delas, e já desde as entranhas os 2 povos se separarão. Um deles será o mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então essas foram as palavras que Deus tinha dado para Rebeca antes de nascer antes de nascer Jacó. Jacó, o nome dele significa enganador, e ele desde cedo se mostrou como uma pessoa egocêntrica e sempre voltado para os seus próprios interesses. Ele era um oportunista, ele aproveitou a fome, a fragilidade do irmão para pegar o direito de primogenitura. Ele aproveitou a fragilidade do pai, a incapacidade de enxergar, e enganou o pai, dizendo que era Esaú que estava ali diante do pai para receber a bênção. E então Jacó, ele é uma pessoa assim. Então, por conta de ter enganado o pai e ter passado a perna no seu irmão no direito de primogenitura, na bênção de primogenitura que o Isaac deu, ele teve que fugir. E ele foi então para Padã Arã, como aconselhou a sua mãe. E ele então chega lá, casa-se com Lia e Raquel, teve filhos com elas e ainda com as amas, com as servas delas, e ao todo foram 12 filhos e uma filha. E os descendentes de Jacó compuseram mais tarde as 12 tribos, que foi a formação política da nação de Israel. A vida desses patriarcas, a vida de Abraão, Isaac e Jacó, é cheia de detalhes muito interessantes que são descritos no livro de Gênesis. Porém, nesta narrativa que nós estamos dando, nós estamos apenas destacando alguns fatos para que a gente tenha com bastante clareza esta linha sucessória da promessa de Deus de redenção através de Abraão, depois de Isaac e agora Jacó. Jacó é aquele que recebeu a bênção de seu pai, e foi justamente a partir de Jacó que a descendência de Abraão ali se multiplicou. O Isaac teve uma vida mais pacata, mas Jacó não. Jacó tem uma vida cheia de conflitos familiares. Ele lidou com inveja, violência, enganou, foi enganado. Todavia, acontece um fato muito importante na vida de Jacó, que é quando ele tem que voltar para a sua terra, mas ele tinha deixado lá um grande problema. Ele tinha deixado o seu irmão furioso e agora ele precisava enfrentá-lo. E aí, quando ele está de volta, com o coração cheio de medo, como seu irmão o recepcionaria, ele então tem um encontro com o Senhor no chamado Val de Jaboque. E ele luta a noite toda com Deus. E aí a Bíblia diz assim que o Senhor, que aquilo ali na verdade foi uma manifestação do Senhor. E qual o seu nome? Ele perguntou. E ele respondeu: Jacó. Jacó é o meu nome. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. E aí Jacó, naquele lugar que mais tarde passou a ser chamado de Peniel,
ele sai dali mancando, ele diz ali que ele viu Deus face a face, porém a sua vida foi poupada. A Bíblia com muita frequência faz referência a Deus como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A partir daquele momento, daquele encontro no Val de Jaboque, Jacó se torna um novo homem e Deus o abençoa de uma forma muito especial e a partir daí ele passa a ser mais fiel na sua trajetória com Deus. Bom, essa história é muito interessante. Eu penso que Deus, ele se manifesta aqui como soberano, aquele que tem o controle da história, como misericordioso, porque afinal de contas, Deus pega um Jacó e transforma a sua vida, faz do enganador um príncipe, muda o seu nome para Israel, inclusive nome que hoje é chamado a nação. E Deus também é um Deus que é fiel na continuação da sua aliança. Para minha vida fica o desejo de ser sempre tocada pelo Senhor, para que a minha vida seja transformada. E desejo que você lembre-se da nossa terceira pergunta e compartilhe com alguém isso que você tem aprendido. Que Deus te abençoe.